Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos vocês estejam muito bem, como sempre. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ações pagadoras de dividendos, mais especificamente sobre 4 grandes erros que podem ter te contado sobre ações pagadoras de dividendos. Quando a gente está começando a investir, principalmente na Bolsa de Valores, muita gente entra de olho nos dividendos, eu sei disso. Comigo também foi assim. É legal, o que é isso? O que são os dividendos? Eu gostei dessa ideia aí de receber um pedacinho do lucro da empresa, receber dividendo da minha conta, isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? Então, quando a gente está começando, os dividendos, eles atraem. Não interessa quantos por cento você vai receber, muitas vezes a pessoa nem sabe disso, o investidor nem sabe disso, mas ele é atraído por dividendos. Mas pela falta de experiência, muitas vezes os investidores acabam se iludindo com esse tipo de ativo, com esse tipo de ação, e investir com esse tipo de ação que eu também gosto bastante, eu acho muito interessante, eu acho bacana investir em ações pagadoras de dividendos, mas aí às vezes o investidor acaba se iludindo e investir com base em premissas erradas, papai, é o primeiro passo para você perder muito dinheiro na Bolsa de Valores. E como eu não quero que vocês invistam por aí com base em premissas erradas, eu trouxe esse vídeo aqui para te contar 4 grandes mentiras, grandes erros que te contaram sobre ações pagadoras de dividendos, beleza? O que não é mentira, que eu achava que era, veja você, é que quanto maior o número de likes de um vídeo, mais o YouTube distribui. Eu achava que era migué de quem faz vídeo no YouTube, mas não é. É verdade. Então, se você já é de casa, já acompanha aqui o canal, antes de eu te contar esses 4 grandes erros, essas 4 mentiras, deixa o like aqui por obséquio nesse vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Badu Vieira, esse aqui é o Valor em Ação. E não esquece de se inscrever no canal também, pelo amor de Deus, né? E o primeiro erro, papai, é o seguinte: ações que não pagam dividendos não são bons investimentos, não são boas opções de investimento. Isso aqui é mentira. Muitas vezes o investidor ele acaba sendo atraído pelos dividendos e ali aprendendo superficialmente sobre ações, ele acha que se uma ação não paga dividendos que não é um bom investimento. Já recebi vários comentários aqui, às vezes eu gravo vídeos sobre outras ações, sobre outros tipos de empresas que são boas opções sim, mas que pelo momento atual da empresa, pelo seu ciclo de vida, ela não está pagando bons dividendos ou às vezes não está distribuindo realmente dividendos. E aí muitas vezes o investidor ele acha estranho como é que uma ação pode ser uma boa opção de investimento, pode ser um bom investimento, se nem dividendos ela está distribuindo. Nos últimos anos não distribuiu dividendos e como é que pode ser um bom investimento? Só que o que remunera o investidor de verdade não são os dividendos. Pode ter ficado um pouquinho meio confuso, mas eu vou explicar exatamente isso daqui. Mas uma ação nada mais é do que um pedaço do patrimônio líquido da empresa do ponto de vista contábil. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido. É a menor parte do patrimônio líquido, do capital social do ponto de vista contábil. E aí, o lucro líquido é o que remunera o acionista de fato. Você pega o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, você tem o retorno sobre o capital próprio, a rentabilidade para o acionista. É um indicador muito conhecido também, o ROI, Return on Equity. Ou seja, se a empresa não está distribuindo o dividendo, não está distribuindo aquele lucro na forma de dividendos, não significa que não é um bom investimento, não significa que você não deva investir. Tudo vai depender do retorno que a empresa obtiver com aquele capital que ela vai alocar de alguma outra forma. Ela não vai queimar aquele dinheiro, não vai jogar fora, não vai dar para outras pessoas que não sejam os acionistas. Mas se ela vai reinvestir, tudo vai depender do retorno que ela obtiver nesses investimentos, na sua alocação de capital. Mas para quem tem um perfil um pouquinho mais conservador, que não quer investir em ações muito arriscadas, ou às vezes para o investidor ali que realmente já quer viver dos dividendos, que ele gosta ali da previsibilidade de empresas que realmente pagam dividendos de forma mais previsível, de forma mais regular, aí sim pode fazer sentido você optar por empresas mais seguras, mais maduras, que distribuam mais dividendos e que não estão mais visando tanto crescimento. E aí, nesse caso, quando os dividendos realmente vão fazer a diferença, o investidor ele quer sim receber os dividendos, não importa se vai ter crescimento, se não vai, ele já está ali preocupado com a sua aposentadoria, precisa dessa maior previsibilidade dos dividendos, ele vai escolher sim empresas mais maduras que pagam mais dividendos e nesse caso o dividend yield vai ser importante. O dividend yield é a relação entre os dividendos pagos nos últimos 12 meses e o preço da ação. Se uma ação custa R$10 e distribuiu R$1 por ação nos últimos 12 meses, o dividend yield é de 10%, uma conta muito simples de fazer. Só que aí, nessa busca por um dividendo maior, muitos acabam cometendo mais um erro, que é o erro de que quanto maior o dividend yield, melhor a ação.
E aí muita gente faz o quê? Começa a acrescentar na sua carteira ali um monte de ação, seleciona várias ações ali com base apenas no dividend yield, achando que está fazendo bons investimentos, que está escolhendo boas empresas. Muita gente confunde, na verdade, os ativos de renda variável, as ações, com os ativos de renda fixa. Às vezes o investidor ele já investiu em renda fixa e aí ele vai começar a investir em ações e acaba confundindo ali a mentalidade, a dinâmica de cada um dos investimentos. E aí ele fala, porra, se uma ação está pagando 8% de dividendos, para que eu vou investir numa empresa que paga 8%, sendo que a renda fixa já está me pagando 13%, 14% ao ano? Eu recebo um comentário direto aqui, né, questionando isso. Badu, para que investir numa empresa? Qual que é o sentido de investir numa empresa que está pagando muito menos que a Selic? Isso é erro de investidor iniciante. Como eu falei, o dividendo ele é uma parcela do lucro líquido que a empresa opta por distribuir para o acionista. Então, se ela está distribuindo, ao mesmo tempo, o dividendo também é uma parcela do lucro que a empresa optou por não reinvestir no seu crescimento. Ao escolher uma ação apenas com base no dividend yield ou uma carteira de ações apenas de olho nesse indicador, o investidor ele pode colocar na carteira ali empresas que estão com dividend yield alto por conta de algum resultado não recorrente, que distorceu o lucro, aumentou muito o lucro líquido da empresa e, consequentemente, os dividendos, mas isso é não recorrente, não é sustentável, não vai se repetir nos próximos anos, ele vai ter uma grata surpresa. Ou uma empresa que está investindo muito pouco. Por mais que a empresa não queira crescer, ela precisa investir para se manter operando, para se manter competitiva. E aí, no caso das empresas que não estão reinvestindo nem o mínimo necessário para se manter operando, o que vai acontecer é que lá na frente, ou essa empresa ela vai precisar reduzir muito a distribuição de dividendos para repor pelo menos a depreciação dos seus ativos, para se manter competitiva, ou simplesmente ela vai perder competitividade. Então, apenas o dividend yield elevado, o dividend yield mais alto, não deve ser a única coisa que o investidor deve observar na hora de escolher ações pagadoras de dividendos. Inclusive, sempre desconfie de empresas maduras, de empresas que já estão numa fase ali mais madura do seu ciclo de vida, que estão distribuindo um dividend yield muito maior do que a média do setor, mesmo em setores mais seguros, mais previsíveis, como o setor elétrico. O mercado não é bobo, o mercado não é cego, não tem ninguém vendo, você não é o único que está vendo essa ação com um dividend yield tão alto. Um exemplo recente foi as ações da Copel, que por muito tempo ali ficaram com um dividend yield muito elevado, acima de 17%, ora 21%, um pouquinho mais, porque a empresa estava se desfazendo de ativos. Então era um lucro não recorrente, consequentemente um dividendo também não recorrente, insustentável. Só que as ações são boas, a empresa é boa, é uma empresa bacana, é uma empresa que está crescendo seu lucro, que faz bons investimentos, é uma empresa responsável, com a gestão muito legal, mas não é por conta desse dividend yield muito elevado que ela é uma boa empresa, e sim por uma conjunção, por um conjunto de fatores. E outra mentira que às vezes você pode ouvir com relação a ações pagadoras de dividendos é que empresas pagadoras de dividendos não crescem, que são investimentos meio entediantes, meio chatos, que não faz sentido você comprar uma empresa que não vai crescer, que não está crescendo quase nada. Isso aí é uma mentira. Às vezes o investidor ele entra na bolsa de valores somente de olho nos dividendos, mas tem também aquele investidor que só quer investir em ações de altíssimo crescimento, principalmente em mercado de alta, né? O mercado está subindo muito ali, um bull market é muito violento, e ali as ações de crescimento elas têm realmente um desempenho muito maior. E o investidor que começou naquele momento, ele compara o desempenho dessas ações de altíssimo crescimento com as ações de dividendos e acaba acreditando, pô, não faz sentido eu ficar investindo em uma ação aqui que não está saindo do lugar, está crescendo aqui 5, 10%, valorizando 5, 10%, enquanto essa daqui já valorizou 30, 40% em um ano. Só que nos mercados de baixa, o contrário também é verdadeiro. Essas ações, elas se desvalorizam muito mais rápido, elas sofrem muito mais do que as ações mais sólidas e mais seguras. A volatilidade delas, na verdade, é muito maior e o risco nas ações de crescimento também é muito maior. E também por conta, né, daquele outro erro, daquela outra mentira, de quanto maior o dividend yield, melhor, muitos investidores acabam desconsiderando as ações que pagam um yield menor. Às vezes uma empresa está pagando um dividend yield ali de 4,5%, 5%, 6%, e você encontra outras empresas que estão pagando 10%, 12%, 13% ao ano de dividendos. Isso quando a gente olha para o dividend yield, por mais que você não faça uma projeção para os próximos anos ali, você acaba comparando e você acaba deixando de lado empresas com uma característica muito interessante, que são essas empresas que conseguem crescer distribuindo dividendos ainda relevantes. Por mais que não seja um dividend yield muito alto, a empresa, essa ação, ela consegue aliar essas características, bons dividendos e
crescimento também. Só que de olho nos maiores dividend yields ali do mercado, o investidor ele acaba deixando de lado essas empresas que conseguiriam, na verdade, aumentar os lucros e os dividendos a taxas maiores nos próximos anos. Então essa história de que ações pagadoras de dividendos não crescem é uma mentira que muitos investidores acabam acreditando justamente por investir de olho somente nas empresas que têm um dividend yield muito maior e essas sim realmente têm um crescimento um pouco mais lento. O que você tem que ficar de olho, na verdade, são empresas que pagam bons dividendos, mas que têm um potencial de crescimento dos lucros nos próximos anos e de crescimento nos dividendos também em consequência disso. Então, às vezes, um dividend yield ali de 4,5%, como eu falei, 5%, ele é baixo se você compara com uma ação que está pagando 10%, 11%, 12%, mas essa empresa ela vai conseguir crescer os seus lucros numa taxa maior, numa velocidade maior e vai aumentar a distribuição de dividendos. Você vai abrir mão de um dividendo maior no presente, de olho nos dividendos futuros que aquela ação vai te pagar. Além disso, outros fatores que você tem que observar quando você vai escolher uma ação pagadora de dividendos, ações em geral, é o fluxo de caixa livre que aquela empresa está gerando. Por mais que ela não esteja pagando dividendos agora, se ela está gerando caixa livre e aumentando essa geração de caixa ano após ano, as chances de ela se tornar uma boa pagadora de dividendos no futuro é alta. Baixo endividamento, crescimento, como eu falei, tudo isso aí são indicativos de dividendos maiores lá na frente, de uma empresa que vai se tornar uma boa pagadora de dividendos lá na frente, que é quando talvez você vai precisar realmente de usufruir desses dividendos para arcar com o seu custo de vida. Outra mentira que muita gente acredita é que ações de dividendos são sempre seguras, que não tem risco você investir nesse tipo de empresa. Eu mesmo já recebi esse tipo de pergunta. Badu, é verdade que essas ações pagadoras de dividendos elas não têm risco? Eu posso investir no setor elétrico sem problema? Esse setor aí realmente ele não tem o risco das outras empresas na Bolsa de Valores? Não invista em nenhuma ação achando que você está investindo em um ativo que não tem risco. Ações são investimentos de renda variável e por mais seguras e previsíveis que elas sejam ali em relação à média da Bolsa de Valores, toda ação é um investimento de risco. Se você for pegar ali empresas pagadoras de dividendos muito mais maduras, empresas que praticamente não têm dívidas, que estão reinvestindo pouco do seu lucro apenas para se manter operando, que não estão crescendo mais, não estão pensando em se alavancar, realmente essas ações são menos arriscadas, são menos voláteis, né? Mas toda empresa corre risco, né? Más decisões de alocação de capital que uma empresa dessa faça, isso pode fazer com que ela gere menos valor para o acionista ao longo do tempo. Às vezes uma empresa ela está descontada e por conta desse desconto ela está pagando um dividend yield maior, é uma ação do setor elétrico que ele já está acostumado e que está pagando um dividendo muito maior porque está descontada em relação ao valor patrimonial, está com a relação preço-lucro muito baixa. E aí o investidor ele acaba pensando, olha, é uma ação do setor elétrico, é pagadora de dividendos, é segura, eu vou investir nessa daqui porque está pagando um dividendo maior e lá na frente ele acaba tendo uma grata surpresa. Por quê? Porque ao longo do tempo, más decisões de alocação de capital que já estavam precificadas e por conta disso aquela ação estava pagando um dividend yield maior, estava descontada, ela vai fazendo essa empresa às vezes se tornar menos eficiente. E eficiência operacional é uma coisa muito necessária num setor intensivo em capital como é o setor elétrico, muito regulado. Às vezes uma empresa como a Taesa, por exemplo, ela pode até pagar um pouquinho mais caro numa concessão que ela vai conseguir ter um retorno melhor do que uma empresa menos eficiente que pagasse mais barato nessa concessão. Por quê? Justamente porque ela consegue extrair mais valor disso, ela consegue ser mais eficiente, ela consegue obter essa receita gastando menos, porque ela tem muito mais eficiência operacional. Isso é muito importante quando você investe, quando você acrescenta ações na sua carteira visando no longo prazo. Por mais que ela esteja descontada hoje ou por mais que ela não esteja tão descontada hoje, você tem que pensar no retorno que essa empresa vai te trazer ao longo dos próximos anos. Que vai chegar um momento que você vai ter que aportar nas mesmas ações, nas mesmas empresas. Então você vai ter que escolher empresas que realmente tenham capacidade de serem bons investimentos ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos e não considerando apenas o dividendo atual. E aí nesse caso, mais importante do que o dividend yield é que a empresa ela tem um bom histórico de alocação de capital, porque ao longo dos próximos anos ela vai precisar alocar esse capital sempre para ir crescendo, para ir fazendo novos investimentos, para ir mantendo a geração de valor que ela consegue trazer para os seus acionistas. Uma empresa boa é uma empresa que gera valor para os seus acionistas. Por isso, por mais seguro que seja um setor, uma empresa pagadora de dividendos que seja, ela não vai ser uma ação livre de risco, um investimento que não tenha risco. Beleza, meus queridos amigos?
Essas são as 4 mentiras sobre ações pagadoras de dividendos que muita gente acaba contando e ouvindo por aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!